E habilidade, É. boa. Tanto que até hoje, hoje em dia eu ainda tenho aparelhos de VHS funcionando, eu tenho Mano, que aparelho de legal. Betamax funcionando, né? Além de eu ter aparelhos de DVD, Blu-ray e tal. Habilidade. E eu tenho uma coleção aqui até que invejável de filmes e games, hein? É mesmo, que legal. Maneiro, cara. Assim, o E o, problema e o legal. eu já muitas vezes minha mãe quis me expulsar de casa por causa das minhas coleções, porque é muita coisa, né? A gente tem pouco espaço e muita coisa, por assim dizer. Então, assim, meus filmes, por exemplo, minha coleção de filmes, ela não tá toda na minha casa, ela tá dividida entre a minha casa das minhas tias e casa do meu pai. Falta de espaço aí. Só que aí o pessoal fala, ué, mas ninguém tem tanto filme assim. Tem o quê? 500 filmes? Não, é 17 mil filmes. Nossa, tu tem 17 mil. É muita coisa. Ó, eu tenho Godzilla da Coreia do Norte. Eu tenho, tipo, coleções muito aleatórias. Filmes que nunca vieram pro Brasil, eu tive que importar. Esse da Coreia do Norte é curioso, que é o Pulgasari. Que assim, o filme, ele tem uma mística muito louca em cima, porque eles sequestraram um diretor da Coreia do Sul e a esposa dele, que era uma atriz. Sequestraram parte da equipe da Tsuburaya, né, que fez os Ultramans e os Godzilla, pra fazer os efeitos especiais do filme deles. E no final o filme ficou muito bom. Só que o pessoal da equipe toda teve que fugir antes, né, do lançamento do filme, porque o filme tinha algumas críticas sociais muito feias, assim, pra eles. E assim, a ideia do Pulgasari é um Godzilla que você... Imagina assim, você tá prestes a morrer e você faz um bolinho de arroz com o formato do monstro e o seu sangue cai nesse monstro e você já joga ali a praga. Aquele monstro vai crescer comendo ferro. Então, ele vai comendo ferro e tal, e aí ele vai crescendo de tamanho. Ele é indestrutível. Qual que é a ideia? Isso seria o braço de ferro do socialismo da Coreia do Norte. Né? Essa era a analogia. E o que acontece? Assim, um império lá, malvadão, tava atacando os vilarejos ali em busca de quê? Dos tributos, né? Ou seja, as taxas. Sim. Aí beleza. Aí prendem o velho lá porque ele não tem dinheiro para pagar as taxas, porque ele já ficou até sem a casa, porque ele deu tudo pro governo. E o governo continuou querendo. Aí o que acontece? O que seria o salvador? O imperador ali, o Kim Jong-il. Sim. Então o que acontece? O monstro, ele representaria esse ditador como sendo um herói. Só que o que acontece? Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vira um Godzilla gigantão. Só que ele começa a obrigar a aldeia toda a conseguir metal para ele aumentar mais ainda o tamanho. A fome dele nunca passa. E aí o que acontece? Eles, tipo, precisam tirar aquele bichinho de arroz que tava dentro dele ali para poder fazer ele morrer. Porque ele deixa de existir. Aquela é a essência dele. Só que a menina tem que se sacrificar e ser engolida por ele no lugar do metal, pra ela pegar esse arroz e jogar pra fora. Que aí ele desmontava. Né? Então, assim, já dando spoiler mesmo do filme, né? Que a maioria das pessoas não vai encontrar esse filme tão fácil. Mas aí o que acontece? Aí, isso aí, assim, esse final é meio que mostrando que aquele imperador, ele, na verdade, ele é um problema, aquele ditador e tal. Né? Então, assim, criticando o socialismo num filme que era para exaltar o socialismo. Né? E aí o que acontece? O dia do lançamento do filme nos cinemas lá na Coreia do Norte foi o mesmo dia em que o diretor com a esposa, que era a atriz principal, fugiram, né, para a Coreia do Sul. E a equipe da Tsuburaya, que não sabia que estava na Coreia do Norte, também fugiu junto. Cara, não, eles iam rodar. Depois que o pessoal entender o filme. Nossa. Exato. Por isso eles fugiram na hora certa. Agora imagina essa aventura toda acontecendo nos anos 80. Caraca. Agora uma coisa curiosa. Um dos pontos principais é a música tema do Pulgasari, né? Desse Godzilla norte-coreano. É uma das músicas mais bonitas que eu já vi num Tokusatsu. É mesmo? É. Procura depois o tema do Pulgasari, você vai curtir. Pulgasari. Vou procurar. Porque eu me amarro em tema, em soundtrack de filmes, eu me amarro. Portanto, pra mim, a última, Rei dos Monstros, a trilha sonora é sensacional, mano. Do Godzilla, Rei dos Monstros. Que, vamos falar de passagem, né? Que é o único filme que presta da versão ocidental, é esse tipo de Godzilla. O Monsterverse, né? Que eles chamam. Tentaram.
Falando em trilha sonora, preciso mostrar uma coisa. O quê? Lá vem. Ó, imagina o caraca, seguinte. vai ter bastante filme aí do Isso aqui tava até na mão já aqui. Mas imagina o seguinte. Você tá lá, você vê um filme. O filme ele até é legal, mas ele não tem sentido nenhum. Aí, anos depois, é considerado um dos piores adaptações de videogame do mundo. Feito pra cinema, no caso. Ai, meu Deus. Aí, tipo, só que você presta atenção na trilha sonora. Que normalmente ninguém presta atenção nisso. Né? Porque o filme foi considerado ruim e tal. Agora imagina você ter o CD original do Super Mario Bros. O filme. Nossa. É a versão importada. Detalhe, olha os artistas. Roxette, Extreme, Divinius, Megadeth, George Clinton, Joe Satriani, Queen. E detalhe, algumas das músicas que estão aqui são exclusivas do filme. Não tem em outro disco dos artistas que estão aqui. Nossa, olha a raridade, cara. Pois é, aí o que acontece? Ó, Joe Satriani fez uma música pra esse filme, cara. Isso é incrível. E o mais legal, Megadeth, essa é uma das duas músicas do Megadeth que não existem em nenhum álbum deles. É só nesse filme. O outro é justamente a música do Duke Nukem. Nossa, que legal, mano. Pois caraca, isso é uma raridade, Ata. É maravilhoso. E esse CD aqui, assim, eu não encontrei essa música tão fácil. Você acha no YouTube, mas no Spotify não tá. Sabe, uma coisa meio louca isso. Caraca, justamente porque é oficial do filme, foi feita pro filme. É exclusivo, é tipo... exclusivo. É teu, né? É exclusivo pra você. Você tem, então... Agora, sabe o que é mais engraçado? Pensa no seguinte, Joe Satriani, Queen e o DJ Mark Mark, ou também conhecido como Mark Wahlberg, pra quem assiste cinema aí. Então, é isso, tipo... E eu gosto muito de, assim, de curiosidades, então eu coleciono filmes, games e música. Eu tenho muito CD, eu tenho muito jogo de videogame, eu tenho muito filme. Né? E, assim... Se filme você tem 17 mil, quantos jogos você tem? Olha, depende. De Mega Drive eu tenho mais de 700 e... São 714 ou 715, eu preciso contar depois de novo. De Super Nintendo, que esse eu tenho só 412. Né? Mas assim, isso contando... assim, que não contando os repetidos. Sim. Porque se for contar os repetidos, é um número maior. Mas, por exemplo, agora, aparelhos. Eu tenho um Super Nintendo normal, 4 Nintendo 64 de modelos diferentes, 15 Mega Drive de modelos diferentes. Então, assim, 15. Tem videogames que eu gosto de ter versões diferentes, tem videogame que só ter um já é suficiente pra jogar tudo. É isso. Game Boy, né? Tipo, os portáteis da Nintendo são meus favoritos na parte de portáteis. Então eu tenho o Game Boy clássico, tenho o Game Boy Pocket, o Game Boy Color, tenho o Game Boy Light, tenho o... Do Color eu tenho 3. Aí o Advance eu tenho o Glacial, tenho o outro lá que é o... Esqueci o nome. Bom, é o roxo transparente e tal. Aí eu tenho o Advance SP, que é vermelho o meu.